estamos aqui na Escola Ministerial comentando e tirando alguns estudos do livro Paixão pelas Almas de Oswald Smith. Espero que você esteja sendo abençoado por essas aulas e hoje nós vamos falar sobre obstáculos ao reavivamento. Espero que você aproveite e que tenhamos uma excelente aula. Neste capítulo, Obstáculos ao Reavivamento, mais uma vez Oswald Smith nos confronta através das escrituras e dos seus relatos, dos seus comentários com o nosso pecado. Ele demonstra muita preocupação, porque a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia se preocupa, porque Deus se preocupa conosco, sobre como nós estamos impedindo a atuação do Espírito Santo de Deus. Lembrando que é nossa responsabilidade a salvação das almas perdidas. Foi o que Jesus Cristo falou conosco: ide por todo mundo e ensinai sobre este Evangelho. Então, essa responsabilidade é nossa, é claro, com o poder do Espírito Santo. Mas, enfim, o que nós estamos fazendo então de errado? O que nos tem impedido, de fato, a atuação do Espírito Santo de Deus, não somente na vida das pessoas, mas principalmente em nossas vidas? O pecado. Se eu, no coração, contemplar o pecado, declarou o profeta Davi, o Senhor não me teria ouvido. Salmos 66, 18. Nós já comentamos sobre essa escritura, o que de fato atrapalha nos atrapalha em relação a Deus, nosso relacionamento com Deus é o pecado. Quero lembrar, lá em Romanos, que todos pecaram e estão afastados de Deus. Nós precisamos entender que, ainda que Deus tenha nos dado a salvação em Cristo Jesus, nós precisamos ter uma vida longe do pecado. O pecado pode impedir a atuação do Espírito em minha vida e, claro, consequentemente, barrar um reavivamento espiritual. Porque nós somos os instrumentos desse Espírito, do Espírito Santo de Deus. E Ele quer nos usar
Ele quer nos usar para abençoar pessoas. Ele quer nos usar para trazer salvação de almas. E isso, se eu não consigo entender isso, eu estou totalmente fora da visão de Deus para a minha vida. Eu estou totalmente fora daquilo que Deus quer para mim. Eis que a mão de Jeová não é tão curta que não possa salvar, nem o seu ouvido tão pesado que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades são as que fizeram uma separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados fizeram-lhe esconder de vós o seu rosto, de sorte que não vos ouça. Esta foi a palavra de Isaías ao povo de Israel. O povo de Israel precisava de ajuda, de salvação. Na realidade, quando o povo de Israel pecava, se afastava de Deus, Deus permitia que os seus inimigos o destruísse, o alcançasse, o escravizasse. E de fato, né, Israel passou por um período muito sombrio mesmo após a saída do Egito. E qual foi o motivo disso ter ocorrido? Se afastaram de Deus. Mas assim, Deus estava pronto para salvá-los. Deus estava atento, né, àquilo que viesse como pedido de socorro. Mas o que acontecia era que os pecados afastavam o povo de Israel de Deus. As iniquidades, que é pecado, né, fizeram uma separação, né, entre o povo de Israel e o seu Deus. Deus tinha colocado diante deles, antes que eles fossem para a terra prometida, antes de eles entrarem, que eles fizessem o quê? Não tivessem deuses diante de outros deuses diante de Deus. Que eles só tivessem a Ele, a vontade dEle como única. E o tempo todo, o que nós vimos lendo no Antigo Testamento, a história de Israel foi Israel o tempo todo saindo desse propósito. É interessante porque o mesmo propósito que Deus tem ou tinha para Israel, Deus tem conosco. A nossa terra prometida é os céus. A nossa pátria é os céus. Nossa pátria não é aqui na terra. Ainda que eu seja brasileiro, eu sinto orgulho disso, mas eu sinto maior orgulho de ser cidadão dos céus. E Deus também chega para nós e fala, olha, vocês querem a mim como único Deus? Querem moradas nos céus? Então, ande de acordo com a minha vontade. Vou lembrar o que Jesus Cristo disse. Se vocês me amarem, né, viremos dos céus e faremos morada em vocês. Isso significa o quê? Intimidade. Deus quer intimidade conosco. Deus quer que nós saibamos a sua vontade. Ele quer nos guiar, Ele quer nos dirigir, Ele quer nos usar, Ele quer nos abençoar, Ele quer que sejamos pessoas, instrumentos nas mãos dEle, com poder. Mas uma coisa nos afasta desse Deus. Uma coisa nos afasta de ouvirmos a voz de Deus. Uma coisa nos afasta de sermos instrumentos usados por Deus. É o pecado. As nossas iniquidades, as nossas maldades. Isso nos afasta de Deus.
Para quem o profeta Isaías está falando? Para o povo de Deus. Para quem a Bíblia foi escrita? Para o povo de Deus. Para quem Deus se dirige a falar o tempo todo, a instruir, a conduzir? O povo de Deus. Lembrando Hebreus, aquele que se aproxima de Deus, se aproxima dele, deve crer que ele exista e que é benevolente com aqueles que o buscam. Nós temos repetido isso muitas vezes nesses estudos de Oswald Smith. Bom, o pecado é um obstáculo ao reavivamento. Mas nós vivemos hoje, e aí é uma coisa que precisamos estarmos atentos, muito ligados em relação àquilo que nós temos vivido ou vivenciado hoje. Ainda em Isaías, versículo 29, 13, ele diz o seguinte: esse povo se aproxima de mim com a boca e honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Esse texto simplifica muito daquilo que queremos transmitir e que Oswald Smith também quer transmitir. Entenda, nós falamos isso na aula passada, inclusive. Regras de homens. As regras dos homens são aquelas que nós mesmos impomos. O querer agradar a homens, não agradar a Deus. É o querer viver na aparência e não com sinceridade. Entenda, se você se aproxima de Deus, você precisa ser sincero. Se você quer aconselhar alguém a se aproximar de Deus, fale para ele. Ele precisa ser sincero. Sincero significa sincera, transparente. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Nós entendemos que precisamos buscar o tempo todo a esse Deus. Eu já falei também no aula anterior. Eu o tempo todo chego diante de Deus e peço a Deus para sondar o meu coração. Mostrar aquilo que eu preciso mudar. Muitas das vezes nós nos esquecemos de quem nós somos, de como nós somos. Muitas das vezes deixamos a nossa natureza humana tomar conta das nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que a gente quer para nós. Há uma diferença entre você querer algo e Deus querer algo para ti e para mim. Entenda, nossas vontades conflitam muito com a vontade de Deus. Mas quando nós conseguimos nos submeter a esta vontade, uau! É fantástico. É gostoso estar dentro da vontade de Deus. Estar dentro da vontade de Deus, você não somente sente paz, mas sente alegria. Mas olha, vivemos em momentos, um momento onde há muitas regras humanas sendo implementadas. Há muitas estratégias. E entendam, nem todas as estratégias são ruins. Porém, se eu vou me basear nessas estratégias para construir um relacionamento com Deus, eu estou errado. E a tendência é na realidade, me afastar de Deus. Porque as regras humanas, elas sempre vêm com uma aparência bonita. E eu vou me apresentar sempre de forma boa para o meu líder, para o meu pastor, para as pessoas. Lembra quando nós falamos dos raça de víboras?
Eles queriam se apresentar bem. Na linguagem de hoje, estar bem na fita. Mas, para eu estar bem na fita, eu preciso estar bem com Deus. Não há outra forma de eu estar bem. Não há outra forma de eu estar diante das pessoas com poder. Porque sim, Deus vai me usar para salvar vidas. Deus vai me usar para abençoar pessoas. Deus vai me usar para trazer almas. Mas quando eu simplesmente faço aquilo que quero, aquilo que eu tenho vontade, o que eu acho de melhor, se eu separo quem eu vou conviver ou quem não vou conviver, se eu escolho quem serão meus amigos, bom, creio que não esteja fazendo aquilo que Deus quer. É interessante contar uma experiência. O Facebook hoje é uma ferramenta que une pessoas, né? Tenho amigos em outros locais do mundo e com certeza isso você consegue conversar com essas pessoas. Eu tenho pessoas conhecidas desde a Rússia até aos Estados Unidos. Enfim, você consegue, né, conversar com pessoas, trocar mensagens, saber como estão. Mas o Facebook também tem umas ferramentas interessantes. Se aquele amigo é muito chato, você pode pôr ele na soneca. Você pode também restringir, né, quem vê o que, né? E, bom, já falei na outra aula que eu às vezes não tenho entrado, e às vezes quando eu entro vou dar uma passeada para ver o que está ocorrendo, não tenho postado muitas coisas, e aí eu me surpreendi, né, com uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Essa pessoa tem uma lista privada e é interessante porque assim, nós compartilhávamos muitas coisas, né, uma com a outra, mas devido a algumas dificuldades em compreensão nesse estado político e social, percebi que tivemos diferenças. E eu vou dizer para vocês, eu estou orando, porque assim, se há uma divisão entre eu e ela, isso me deixa triste. Não que ela não possa ter as suas opiniões, não, pode, todos nós podemos ter nossas opiniões, mas o que me deixa triste é porque, da mesma forma que ela diz professar e seguir Jesus Cristo, eu também digo isso. Então, se nós estamos desunidos, isso me deixa triste. Me deixa triste e me faz colocar diante de Deus a vida dela e a minha vida, porque nós precisamos estar unidos como cristãos. Bom, o que importa na realidade não é a aparência, mas um coração sincero. E um coração sincero é um coração transparente. Um coração onde nós podemos mostrar Jesus Cristo para as pessoas. E se porventura não estou mostrando Jesus Cristo, me entristece. E isso não é bom. Isso não traz, isso é um obstáculo ao reavivamento. Semeai para vós na justiça, colhei segundo a misericórdia, lavai a vossa terra que está em alqueire, pois é tempo de buscar a Jeová, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavraste a malícia, ceifaste a iniquidade, comeste o fruto de mentiras, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Oséias 10, versículo 12 e 13. Semear, né,
na justiça é o que Oséias está nos aconselhando o povo. Semear justiça, né? Aonde eu estou semeando? Estou semeando em que tipo de terra? Que tipo de terra eu tenho depositado a minha confiança? Porque o semeador, ele depende da terra, não é? O semeador depende da terra para seu alimento, para o seu sustento, aonde ele precisa confiar, inclusive, nessa terra. Saber como é essa terra. Aonde eu estou depositando essa minha confiança. Né? Ele fala, é tempo de buscar Jeová. Jeová é um Deus justo. Lá vai a vossa terra que está em alqueire em repouso. A terra que está parada. Tem que tirar o que está errado nesta terra, tem que limpar esta terra. Muitas das vezes nós deixamos a terra parada dentro de nós e ela começa a criar capim. Deus não quer isso. Deus quer cultivar coisas boas dentro de nós, né? Ele quer fazer com que chova a justiça. Mas se eu for buscar a justiça aonde não há, como Deus vai me abençoar? O que Deus vai fazer para que possa me abençoar? Eu preciso me aproximar dele. E para me aproximar dele, eu preciso andar de acordo com aquilo que ele quer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse foi um texto, inclusive, usado como campanha do nosso presidente. Bom, mas enfim, o que de fato esse texto diz? Aliás, nós, inclusive, muitos dos cristãos entramos nesta campanha, né, em relação à oração, pelo menos dizia que era pelo nosso país. Mas uma coisa interessante que diz nesse texto, que a gente às vezes passa de percebido. Ele começa: meu povo que chama pelo meu nome. Bom, se você é um povo que se chama pelo nome dele, você precisa de andar de acordo com este nome. E ele fala, humilhar. Humilhação é totalmente oposto à arrogância, à prepotência. Humilhar é submissão. Deus está falando aqui, olha, humilhar, se submeter à minha vontade. Oração é a comunhão com Deus. E aí eu posso, depois de ter essa comunhão, buscar a face de Deus. E para isso, Deus é um Deus santo. Eu preciso me afastar dos meus maus caminhos. E aí sim Deus vai ouvir dos céus. Vai perdoar o meu pecado. E vai curar a minha terra. A minha terra é aqui, é dentro de mim. A minha terra é a minha vida que Deus quer curar. Salvação é cura da alma. Salvação é cura do espírito. Deus quer curar, sim. Deus quer curar vidas. Deus quer curar almas perdidas. Mas olha, eu posso me humilhar. Eu posso até orar. Mas sem arrependimento, Deus não ouvirá. Sem arrependimento, não há perdão, não há cura. Lembra que nós falamos sobre arrependimento? Não adianta eu fazer N coisas, virar o mundo, mas se não houver arrependimento,
não adianta nada. Nós vamos, como diz o ditado, nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Deus é muito claro em relação a isso. Olha, te humilhe, submeta, tenha comunhão, busque a minha face, saiba a minha vontade, afaste-se dos seus pecados. Eu vou ouvir depois disso. Vou perdoar e vou curar a sua terra. De novo, a terra é a minha vida. A terra é a vida das pessoas que estão precisando de cura. Campos, terrenos que precisam ser semeados, semeaduras de justiça. E quem é a pessoa que vai fazer essa semeadura? Somos nós, sou eu. Jesus Cristo falou: orai para o Senhor da Seara, para que mande ceifeiros. Então, não há outra forma de haver reavivamento sem nós. Tomara que nós não sejamos obstáculos para esse reavivamento, de fato. Porque o pecado, ele se agarra e ele quer nos derrubar. Ele quer impedir que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Salmo de Davi, muito conhecido. Quero poder, para nós finalizarmos, ler esse salmo e ver com vocês, né, o que Davi transmitiu através desse salmo que possa nos ensinar. Primeiro ponto é reconhecendo quem eu sou. Nós já falamos sobre isso em determinado momento desses estudos. Se eu não sei quem eu sou, se eu não reconheço que eu sou um pecador e que careço da graça de Deus, né? Bom, isso é um primeiro passo para que eu possa reconhecer o meu caminho, meus maus caminhos. Davi parece até que falava como dos dias de hoje. É por isso que a palavra de Deus é atual. É por isso que ela é viva. Olha, ele pede misericórdia. Ele entende o estado dele. Ele fala, por teu amor. Não por ele, por Davi, mas por amor de Deus. E aí vou lembrar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. Deus amou foi o mundo, foram todos. Deus não amou um grupo de pessoas, Deus não amou um país específico, Deus não amou uma única pessoa, mas Deus amou a todos. E olha, ele fala o seguinte, né? Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Não é o que Deus faz conosco? Perdoa os nossos pecados. Não é isso que Deus faz? Limpa as nossas iniquidades. Não é isso que o sangue de Jesus Cristo nos faz? E ele fala, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me. Fantástico isso. Davi falou sobre isso. Davi profetizou sobre isso. Ele estava falando de quem? Dele mesmo, o cara com Deus, uma oração a Deus, mas ele estava profetizando sobre Jesus Cristo. E ele continua, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Irmãos, ele estava confessando que ele era um pecador. Se eu acho que sou melhor do que os outros, se eu acho que eu sou mais puro do que os outros, já começo a cometer um grande pecado, que é o pecado de orgulho. Deus não nos vê diferente de outras pessoas,
O que nos faz diferente é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Isso nos faz diferente, isso nos aproxima de Deus, isso nos faz estarmos próximos desse Deus. Versículo 4 e 5 diz: contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Ora, o pecado é contra quem? É contra Deus. O pecado não é contra pessoas. O pecado não é contra mim. Na realidade, eu que sou um pecador. Quando ele fala, nasci, desde que me concebeu minha mãe, eu não quero entrar em questões teológicas, mas posso te dizer para você uma coisa. Não sou inocente. Ninguém é inocente. Ninguém é inocente. E ele fala, pequei, fiz o que reprovas. Justa é a tua sentença. O salário do pecado, que é a sentença de Deus, é a morte. Mas o dom da vida é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, assim, mais uma vez, Davi falando daquilo que Deus tem planejado para nós. O que Deus deseja? Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Tem uma canção batista, alvo mais que a neve, né? Mas enfim, o que Deus deseja é ver o meu íntimo com sinceridade. Eu preciso me aproximar de Deus com sinceridade. Eu não posso me aproximar de Deus achando com bajulações, achando que eu vou agradar a Ele porque eu estou agradando um ou outro. Infelizmente, e aí vou lhe dizer, há pastores e pastores. Muitos têm se tornado pastor e aproveitado, né, dessas bajulações. E também têm enganado as pessoas. Nós precisamos saber, de fato, que, em primeiro lugar, o nosso pastor é Cristo. Nosso pastor é Cristo. E assim, se nós queremos, né, buscar ter um relacionamento com esse Deus, nós precisamos identificar quem é o nosso pastor. Sabe por quê? Porque ele fala aqui, olha, me ensinas no coração sabedoria. Ele purifica. Ele que nos deixa puro. Ele nos deixa mais branco do que a neve. Mais branco significa o quê? Significa purificado pelo sangue de Jesus Cristo. O que Deus deseja? A verdade no nosso íntimo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Qual o propósito da salvação? Será que a salvação é simplesmente algo que é para mim somente? De fato, ele é o dom gratuito de Deus? Sim, mas esse dom gratuito é para quê? Apenas para que eu possa guardar e pronto. É meu. Esconder o talento, enterrar, como naquela parábola. Enfim, Davi já estava falando, olha, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Obediência é o que Deus também tem exigido de nós. É o que Deus exigia do povo de Israel.
Obediência é o que Deus exige de nós hoje. Mas obediência a quê? E a quem? Não tem dúvidas que é a próprio Deus. A quê? A sua palavra. Não é a palavra de outros, não é a palavra de outrem. Inclusive, Jesus Cristo sempre nos alertou. Nos últimos dias, viriam pessoas que tentariam enganar até mesmo aqueles que são servos de Deus. Ora, mas então como não nos enganarmos? Ele fala, ensina, primeiro, obediência à palavra de Deus. E ele fala, o ensino é prioridade. Nós precisamos aprender e nós também precisamos ensinar os caminhos aos transgressores. E é interessante, aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Ensino não é imposição. Ensino, quem ensina não impõe, quem ensina educa, quem ensina mostra o caminho. Atualmente eu tenho visto pessoas querendo impor o caminho. E isso não é aquilo que Deus tem mostrado e tem ensinado ao longo dos séculos através da sua palavra. Davi é a prova disso. Ele fala, ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Qual é o propósito da salvação? Por que Deus lhe deu a salvação? Porque você alcançou isso também para ensinar a outros e compartilhar com outros aquilo que Deus lhe deu. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Irmãos, o que agrada a Deus? Não é a multidão de atividades religiosas, atividades na igreja. Ele não se deleita em sacrifícios e holocaustos, mas ele se agrada de um espírito quebrantado. O espírito quebrantado é um espírito que se submete à vontade dele. Ainda que você não entenda, muitas vezes, já falei isso em outras aulas, eu tenho dificuldade em alguns momentos de entender aquilo que Deus quer. Mas assim, eu obedeço. Mesmo que não esteja compreendendo, mas eu obedeço. Ele quer um coração quebrantado e contrito. Isso é um esforço, é um exercício espiritual. Ninguém nasce com o coração quebrantado e contrito. Eu não tenho um coração quebrantado e contrito. Claro que não é o mesmo coração de 5, 10 anos atrás. Ou seria um absurdo, não é isso? Ou seja, eu não aprendi nada nesses últimos anos. Não, mas com certeza eu coloco-me sempre diante de Deus. E sabe o que Deus usa para quebrantar muitas vezes os nossos corações? Aquela pessoa que é diferente de você. Normalmente eu tenho visto isso. Deus usa muitas vezes a pessoa que é diferente. Porque por mais que eu olhe essa pessoa diferente, Deus nos olha como iguais. E Ele quer salvar tanto a mim como o outro. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos levar a um outro nível, a um outro patamar. Então, por sermos diferentes, isso me exige o quê? Que eu pratique amor com essa pessoa. Você quer agradar a Deus? Pratique amor com as pessoas, não ódio. Pratique amor, não desprezo. Pratique amor o tempo todo. Pratique amor na sua vida.
Deus abençoe nesta aula e que nós possamos remover todos os obstáculos para um reavivamento. A paz de Cristo a todos.